Seguramente um dos temas mais polêmicos que existe em direito penal e processo penal se refere quando a gente trata de determinados crimes que ocupam uma posição muito sensível, seja no nosso imaginário, seja nos nossos valores. Um desses crimes é o crime contra a dignidade sexual. E eu gostaria de discutir com vocês e ouvir a sua opinião sobre a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Antes disso, eu quero fazer uma, um breve histórico de como foi a ação penal nesses crimes e fazer algumas ponderações com vocês. Inicialmente, o Código Penal dizia que esses crimes deveriam ser, em regra, de ação penal privada. Por que isso? Por causa de um negócio chamado streptus processi. Alguns crimes, eles geram um sentimento de vitimização muito maior do que outros. Por exemplo, eu sou vítima, em geral, de crimes contra o patrimônio aqui em São Paulo. Já fui vítima de vários, inúmeros roubos. Isso é uma coisa. Me chateia e tudo mais. Eu, como vítima, óbvio. Você que já foi vítima de roubo, certamente também já sentiu isso. Agora, se eu fosse vítima de estupro, será que o sentimento seria o mesmo? Certamente não, e não sou eu quem diz isso, mas é a criminologia. A criminologia, quando estuda a vítima, ela olha para a vítima e verifica que determinados crimes ocorre a chamada revitimização. Além do crime em si, ela sofre novamente quando vai à delegacia, sofre novamente quando vai ao fórum, sofre pela imprensa, pela sociedade. Basta vocês pensarem no caso Mari Ferrer, no quanto aquela garota sofreu. Basta vocês pensarem no caso mais recente da atriz que entregou o filho para adoção, o filho esse que foi fruto de um estupro. Então, é pensando na vítima que o legislador lá atrás tornou este crime de ação penal privada. Havia exceções. Se a vítima era menor de 18, se o crime era praticado por ascendente, nesses casos a ação penal era pública incondicionada. Havia outras exceções, mas essas são as que me interessam e já já vocês entenderão o porquê. Particularmente, eu achava ruim esse tipo de ação penal. E mudou, o legislador mudou para ação penal pública condicionada à representação. A meu ver, esse era o modelo quase ideal. Então, nós tínhamos que o crime contra a dignidade sexual, em regra, de ação penal pública condicionada à representação. E, excepcionalmente, pública incondicionada. Quando que seria de ação penal pública incondicionada? Quando a vítima fosse menor de 18 anos, ou quando a vítima fosse incapaz, ou quando praticado por ascendente. Só que aí veio o caso João de Deus. E o caso João de Deus fez o legislador mudar o crime para ação penal pública incondicionada. E é aqui que eu gostaria que você refletisse e acompanhasse o que eu tenho para dizer sobre isso. Quando o legislador fez isso, ele pensou na sociedade, só que ele, pretexto de proteger a vítima, a meu ver, ele deixou de proteger a vítima. Se a gente for olhar as estatísticas, crimes contra a dignidade sexual são, em geral, praticados contra mulheres. E o que me parece que é a pretexto de proteger as mulheres, o Estado quis se tornar ainda mais senhor do corpo das mulheres e da vontade das mulheres. O caso dessa atriz, que é um caso sintomático. Ela disse, né? Eu não quis fazer nada contra a pessoa que me estuprou. Não quis fazer nada contra ela. Mas a pergunta que fica é, agora,
Como o crime é de ação penal pública incondicionada, qualquer delegado pode instaurar um inquérito policial. Qualquer delegado pode instaurar inquérito policial. Então, eu me pergunto, a pretexto de proteger a vítima, nós estamos impondo um sofrimento que a vítima não deseja. Entende? Quando eu comentei isso no Instagram, eu recebi o seguinte tipo de comentário. Primeiro comentário: ah, mas a vítima pode ser ameaçada para não representar. Pode sim. Bom, mas ela também pode ser ameaçada em qualquer outro contexto, né, gente? Sendo pública incondicionada, ela pode ser ameaçada para não ir fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Então, me parece que esse não é um argumento que seja impossível de superação. Também teve gente que pensou o seguinte: e a sociedade como fica? Eu acho que aí é o ponto. Aí é o ponto. A gente tem que olhar e pensar quem que a gente vai proteger. Quem merece maior proteção? A sociedade ou a vítima concreta? A meu ver, merece maior proteção a vítima concreta. Porque nós temos uma pessoa ali que está sofrendo, e não pessoas abstratas. Então, a meu ver, este crime deveria ser de ação penal pública condicionada à representação, mais um adendo. O meu adendo é o seguinte: não pode ser um prazo que seja muito curto como é o atual. Hoje, a representação tem prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria, e isso me parece um prazo muito curto. Eu entendo que deveria ser um prazo maior para que a vítima pudesse ser acolhida pelo Estado, entender o que com ela aconteceu, para daí decidir se haveria ou não o crime, se haveria ou não, perdão, o inquérito e a ação penal. Penso que talvez algo em torno de 2, 3, 4 anos de representação seja um prazo adequado. Óbvio, e aí alguém comentou no meu Instagram também, eu achei um comentário muito pertinente, falou: professor, mas nesse caso a prova vai ficar enfraquecida. Vai sim, é verdade. Esse comentário eu falei: você tem razão, mas de novo, trata-se de escolhas. Em prol de uma prova mais fraca, uma maior proteção da vítima. Eu entendo que esse é o melhor modelo. Eu costumo dizer em aula, principalmente para as mulheres, que é mais fácil a compreensão do que para os homens. Falo: mulheres, o exame, né, o Papa Nicolau, que é um exame super invasivo. Agora, você imagina que você foi vítima de estupro, não quer um exame de corpo de delito, não quer nada, você vai ser obrigada a isso? Não me parece adequado, gente. Não me parece adequado, com todo respeito. Insisto, eu entendo a posição de quem se preocupa com a sociedade, mas eu acho que o sistema não pode ser reprodutor de mais violência agora em cima da vítima mulher. A meu ver, o sistema anterior era perfeito. Vítima maior de 18, pública condicionada à representação, só a questão do prazo que eu já critiquei. Vítima menor de 18 ou vítima incapaz, vítima vulnerável, crime praticado por ascendente contra descendente, pública incondicionada. Você já tinha pensado nisso? Você já parou para pensar sobre isso? Escreva aqui nos comentários qual é a sua visão. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as visões, evidentemente, e debater esse tema a sério, porque, a meu ver, na forma como está, a vítima primária, a mulher, ela está desprotegida. O que você acha? Mantém? Muda? Quero ouvir sua opinião. Conta para mim, escreva aqui embaixo. Não se esqueça, curta o canal, compartilha, que vai me ajudar bastante.
Valeu, amigos. Até a próxima.